Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A terra está repleta do amor de Deus. Por sua palavra foram feitos os céus. Aleluia. Conferir Salmo 32, versículo 5 seguinte. Estamos hoje reunidos em torno de Jesus, não é verdade? O pastor que nos conduz no caminho da vida plena. Ele, Jesus, é a porta que nos possibilita a passagem para a vida, para vivenciarmos a vida plena. Ele, Jesus, nos conhece pelo nome, manifesta sua ternura para conosco e caminha à nossa frente. Curados e guiados por seu amor, rezemos nesta liturgia eucarística pelas vocações religiosas e presbiteriais e por todas as que se põem a serviço do reino de Deus. E é com esse espírito de acolhimento a Jesus que se faz presente no pão e na palavra, peçamos perdão a Deus. Em que tenho errado? Em que tenho entristecido ao meu próximo, a Deus e ao meu próprio coração, onde eu tenho me ferido, minha alma, minha própria alma, no sentido de errar e não buscar melhorar. Que possamos, neste ato de contrição, nos perguntar em que preciso melhorar em relação a Deus, ao próximo, em relação a mim mesmo. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O que vamos fazer neste momento do nosso ato de amor a Deus? Perguntando-nos sempre: tenho servido e amado a Deus verdadeiramente? Tenho entrado pela porta que é Jesus, que diz hoje no Evangelho: eu sou a porta? Tenho realizado a sua vontade? Isso é entrar pela porta de Jesus. Tenho obedecido aos seus mandamentos, amar a Deus, amar o próximo? Ou sou mais um desses cristãos apenas que diz amar a Deus no falar e não no agir? Façamos nosso ato de amor a Deus, portanto, considerando no que precisamos melhorar no sentido do amor. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém? Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14.36 a 41. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça
com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 25. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isso fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados.
andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltartes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Quando ouviram Pedro falar, eles quem? Os ouvintes. Eram quantos? Mais ou menos 3.000 pessoas. Eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Essa é a verdadeira contrição, quando nós sentimos a aflição do pecado em nós, quando nós sentimos que o pecado nos aflige, quando dá aquele remorso verdadeiro no nosso coração. Foi que esse povo sentiu ao ponto de perguntar: o que devemos fazer? Estamos dispostos a obedecer à voz de vocês? E Pedro vai responder o quê? Convertei-vos. E o que Pedro tinha falado para que esses ouvintes assim se sentissem aflitos, se convertessem, foi no dia de Pentecostes, diz a Escritura. Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça essa verdade. Este Jesus que vós crucificastes, Deus constituiu Senhor e Cristo. E quando ouviram isso, aí eles ficaram com o coração aflito. Perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, porque fora que Pedro tinha falado, fatos estavam acontecendo, como a própria ressurreição de Jesus, o túmulo vazio. O que devemos fazer? A Páscoa nos convida a isso, nessa semana, a conversão. Convertei-vos, é isso que Deus quer de nós? A nossa conversão, a nossa salvação, ela é fruto dessa busca de conversão que nasce da nossa crença no que acreditamos. Devemos acreditar nesse Jesus que Pedro vai dizer que Deus constituiu Senhor e Cristo. E a partir dessa crença nasce uma conversão verdadeira para a nossa salvação. Como o nosso catecismo diz, é preciso a fé e é preciso uma vida reta. Como Pedro vai dizer na segunda leitura, que devemos sofrer
por agir fazendo o bem. Isso é o verdadeiro sofrer do cristão, aquele que age e é perseguido porque faz o bem, e não do fruto mal que plantamos muitas vezes e nem queremos colher, não é verdade? O que devemos fazer? Ter fé em Jesus Cristo e converter-se. E no Evangelho Jesus vai dizer: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. E no tempo de Jesus, os dirigentes de Israel eram pessoas que eram como esses que Jesus vai dizer, que vêm para roubar, matar e destruir, e exploravam o povo, deixando-o na miséria, pouco se importando com a situação deles. Por isso Jesus vai dizer: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Em vez de dar a vida, estes que fizeram por seus interesses particulares, moveram-se contra as ovelhas, explorando-as. Jesus vai dizer: eu sou a porta. Portanto, tenhamos cuidado, porque há muitos lobos disfarçados de ovelhas. Por quê? Porque por seus interesses egoístas, buscam seus próprios interesses. E Jesus nos chama a atenção: cuidado com os ladrões e assaltantes. Em contrapartida, Jesus se apresenta como pastor, seguindo essa diretriz do qual nós devemos anunciar o Evangelho da boa nova, da salvação, como diz Pedro, praticando o bem e acreditando nesse Jesus que também sofreu e nos mostra o caminho da redenção, que é o caminho do Calvário. Aquele que foi anunciado pelos profetas, ele é a porta, o mediador. Ele é que conduz o povo com autoridade de quem ama e doa a própria vida. Aqueles que se tornam seus discípulos escutam, obedecem sua voz e o seguem como ovelhas. Jesus convida-nos a segui-lo. Eu sou a porta. A porta do seguimento de Jesus é uma porta estreita, apertada. Quem já viu um aprisco de criação de ovelhas deve ter visto que a porta que as ovelhas entram é uma porta apertada, mas elas conhecem o pastor e seguem e entram nessa porta. É assim que devemos seguir Jesus. Jesus assume aqui uma prática libertadora, empenhando-se eficazmente para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O pastor que prega uma pregação que não seja visando a libertação do povo é um falso pastor, que se disfarça de pastor quando na verdade é um assaltante. À semelhança do bom pastor, a igreja hoje é convidada a assumir a causa dos mais pobres e dos mais necessitados. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Quem reza se salva, se salva. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes. As laudes aos salmos, os hinos. É continuar com a Bíblia aberta. A igreja diz, no nosso catecismo, que das indulgências,
que o cristão fiel que meditar meia hora por dia a palavra de Deus obterá a indulgência plenária. Portanto, vamos obter a indulgência plenária agora rezando os salmos também, completando essa hora que nós fizemos da meditação, agora com o momento da oração, que é importante. Portanto, quem reza se salva, e quem não reza se salva? Não se salva. Quem não reza se condena. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve o banco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.